Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Legal de Medidas. Dentro desse sistema existem vários tipos de medidas que utilizamos internacionalmente. Devido à peculiaridade de cada unidade de medida, a gente vai dividir em algumas aulas curtas para a gente falar sobre cada uma delas. Existem medidas de comprimento, existem medidas de área e superfície, medidas de capacidade e volume. Temos também medida de tempo, medidas de massa e medidas de temperatura. Mas nesse momento nós vamos abordar as medidas de comprimento. Tá? Existem medidas que são convencionadas internacionalmente. No caso do comprimento, a medida padrão, tudo gira em torno dela, é o metro. Tá? Então temos aqui o metro. Então o que ocorre? Nós temos pedaços, nós temos partes, subdivisões do metro. Cada subdivisão ela recebe um nome diferente. Então, se eu pego, por exemplo, a 10ª parte de um metro, o nome que recebe é o decímetro. Tá? Então, se eu divido o metro em 10 partes, a 10ª parte desse pedacinho vai se chamar decímetro. Se eu pego, por exemplo, e divido em 100 partes iguais, a 100ª parte vai se chamar centímetro. E se eu pego e divido em 1000 partes, o milésimo pedacinho vai se chamar milímetro. Ok? Por outro lado, se eu for aumentando a quantidade, recebem nomes para seus múltiplos de 10. Tá? Então, se eu, por exemplo, pegar 10 metros, o nome que vai receber vai ser decâmetro. Se eu pego, por exemplo, 100 metros, o nome que vai receber é hectômetro, abreviado pelas letras H e M. E 1000 metros, finalmente, nós chamamos de quilômetro. Tá, mas como é cobrado no exercício esse tipo de questão, esse tipo de situação? Basicamente é cobrada a sua conversão, como a gente faz as transformações. E isso é o que é importante para nós nesse momento aqui. Então o que é interessante você saber, você montar mentalmente essa tabelinha aqui, ó. Ela é bem simples quando você começa a praticá-la, tá? Então pegou o metro, pegue suas partes. 10ª parte chama-se decímetro, 100ª parte centímetro e milésima parte milímetro. Seus múltiplos: 10 vezes o metro dá um decâmetro, 100 vezes hectômetro e 1000 vezes é o quilômetro. Quando for fazer as transformações, as conversões, esteja atento ao seguinte macete. Ó. Se você vai caminhar para a direita, você multiplica. Se você vai caminhar para a esquerda, você divide. Como assim caminhar para a direita ou caminhar para a esquerda? Na realidade, já vou abrir um parênteses aqui. Existem várias maneiras de você fazer as conversões. Como trata-se de cálculo bem repetitivo, é interessante você entender o raciocínio da coisa e jogando a tabelinha você mata a questão, sem gastar muito tempo de uma coisa desnecessária. Tá? Mas se, por exemplo, for transformar 5,3, esse exercício pede para você transformar 5,3 metros em centímetro. Então você vai transformar metro para centímetro. Então como que você faz? Você coloca aqui na direção do metro, né? 5,3 e você vai chegar onde? No centímetro. Então você vai sair daqui e vai chegar no centímetro, vai chegar bem aqui. Então para você chegar do metro para o centímetro, você vai andar 2 casas para a direita. Então se você vai andar para a direita, você vai multiplicar, tá? Então você repete o 5,3. Como você vai multiplicar, toda vez que você multiplica, você vai tornar o número atual em um número maior, certo? Então você acrescenta zeros, vai caminhar 2 casas, acrescenta 2 zeros. Se sobrar ou se faltar zero no final, você desconsidera, ok? Bom, então, repetindo, a gente vai caminhar 2 casas. Então, se a vírgula está à direita do 5, ele vai caminhar 2 casas. Então, vai parar à direita desse zero aqui. Então, o número formado vai ser o 530. Logo, 5,3 metros é a mesma coisa que 530 centímetros, ok? Então, aqui a gente pode colocar igual a 530
centímetros. Beleza? É bem simples a forma de os tipos de exercícios na realidade. É o raciocínio que torna esse tipo de resolução um pouco mais difícil, um pouco mais complexo. Mas você memorizando essa tabelinha aqui, que é uma forma bem simples, ela é um resumo das unidades, você mata a charada rapidinho. Bom, um segundo exemplo que nós podemos citar aqui, fazer a transformação de 2,8 hectômetros em decímetro, tá? Então, hectômetro em decímetro. Então, cadê a nossa tabelinha? HM, hectômetro. Então, quais são os valores? 2,8. Então, pego aqui, por exemplo. Você pode até fazer esse esqueminha no seu concurso, na sua prova, tá? Tá meio torto aqui, mas só para você ter uma noção de onde está ele. Bom, então, na direção do hectômetro, 2,8, eu vou chegar onde? Eu vou chegar no decímetro, no DM. Então, eu vou chegar bem aqui, ó. Tá? Então, eu saio daqui, vou chegar aqui. Para mim chegar aqui, eu vou caminhar quantas casas? Então, eu vou caminhar 1, 2, 3 casas, tá? Então, eu reescrevo o mesmo número, 2,8. Observando que, como ele vai caminhar para a direita, eu faço uma multiplicação. Isso tem que estar muito nítido, muito claro na sua mente. Foi para a direita, multiplica. Foi para a esquerda, divide. Isso aí não pode fugir do seu raciocínio, ok? Bom, então 2,8. Coloca os zeros, 1, 2, 3. Se sobrar ou se faltar, depois não tem problema. Você exclui o que faltar, o que sobrar. Bom, legal. Então, reforçando. 1, 2, 3. Então, o caminho. Tá aqui a vírgula. 1, 2, 3. Então, vai formar o número 2.800, tá? 2.800. Ou seja, 2,8 hectômetro é a mesma coisa que 2.800 decímetros. Ok? E mais um exercício, mais um exemplo para ficar bem claro. Se eu for transformar 42 centímetros em decâmetro, dan. Beleza? Bom, então centímetro em dan. Cadê centímetro? Centímetros está aqui. Centímetro está bem aqui, ó. Então temos aqui 42 centímetros. Eu vou transformar em decâmetro. Decâmetro está aqui. Ok. Então sai daqui e vem para cá. Então copio 42. Então eu vou andar quantas casas? Vou andar 1, 2, 3. Eu vou andar 3 casas, só que veja bem, eu vou andar da direita para a esquerda. Quando eu faço isso, eu vou fazer uma divisão. Se eu divido, eu sempre caminho a minha vírgula para a esquerda, ok? Então, nesse caso, em vez de mim colocar os zeros à direita, eu colocarei zeros à esquerda. 1, 2, 3. Depois, o que sobrar ou o que faltar, a gente desconsidera. Legal. Então, só reforçando, a gente vai sair do centímetro. Então, 1, 2, 3. Vai dar 3 casas. Então, a vírgula atualmente está aqui, ó. Então, vai vir 1, 2, 3. Também para bem aqui. Nós teremos o número formado 0,042, ou seja, 0,042 decâmetros. Ou seja, 42 centímetros é a mesma coisa que 0,042 decâmetros. Só abrindo um parênteses aí, se eu tenho, por exemplo, o número 42, que a gente acabou de comentar, mas, professor, eu não vejo nenhuma vírgula aí. Toda vez que for um número inteiro, você não precisa colocar vírgula nele, que fica subentendido que existe uma vírgula e infinitos zeros aqui conforme a necessidade, conforme o tipo de atividade que você vai estar elaborando, vai estar trabalhando. Ok? Perfeito, pessoal? Qualquer dúvida daquele jeito, manda no nosso WhatsApp, manda e-mail, ok? Até
Até a próxima aula, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.